Bom, na aula de hoje nós vamos analisar qual é o processo de seleção de palavras-chave. Como já mencionei anteriormente, as palavras-chave elas são extremamente importantes, porque nas bases de dados, né, para encontrar esses artigos científicos, muitas vezes são oferecidos, né, para quem está buscando, né, para o leitor que está buscando artigos científicos em um determinado tema, são feitas comparações a partir do que a pessoa escreve, né, lá no campo de busca do artigo científico, com o título, o resumo e palavras-chave. Tá? Então, as bases de dados elas tendem a utilizar essas três informações, essas três estruturas, essas três primeiras estruturas de um artigo científico. Então, o título, o resumo e as palavras-chave. Por isso é extremamente importante essa seleção das palavras-chave, para que consiga realmente ser um termo específico e bem relacionado à sua pesquisa. E a quantidade de palavras-chave ela varia muito de revista para revista, mas fica entre no mínimo 3 e no máximo 6 termos para descrever a sua pesquisa. E perceba que quando a gente fala palavras-chave, não necessariamente é somente uma palavra, tá? Pode ser um termo. Então, pode ser, por exemplo, mulheres na ciência. Isso seria uma palavra-chave. Tá bom? Diversidade é outra palavra-chave. Então, esses são alguns exemplos, né, de palavras-chave que não necessariamente contêm apenas, podem conter uma ou mais palavras. Então, uma prática legal de se fazer, né, quando vocês estão pensando nas palavras-chave do seu artigo científico, é pensar em como alguém buscaria um artigo em uma base de dados. Então, se alguém quisesse procurar o seu artigo, então que palavras eu poderia colocar, né, nesses buscadores dessas bases de dados para encontrar um artigo científico. Então, esse é um exercício legal que pode auxiliar vocês nessa decisão das palavras-chave. E também é interessante você evitarem repetir palavras que já estão presentes no título, porque como eu mencionei para vocês anteriormente, essa busca, né, por artigos científicos nas bases de dados, elas vão fazer comparações com título, resumo e palavras-chave. Então, se vocês repetirem nas palavras-chave as mesmas palavras que já estão no título, vocês podem até colocar uma ou outra igual, não há problema, mas não coloquem exatamente as mesmas, porque vocês limitam, né, o alcance que de alguma forma o seu artigo pode ter. Então, podem ter outras palavras que estão relacionadas com o seu artigo, mas que não necessariamente estão no título. Então, é interessante colocá-las, né, na lista de palavras-chave. E uma coisa também importante é que nem toda revista vai permitir que vocês escolham as palavras-chave. Algumas revistas elas já têm uma lista de palavras-chave pré-cadastradas no próprio sistema da revista e vocês só podem escolher a partir dessa lista da própria revista. Então isso também varia muito de revista para revista e é importante também observar isso quando vocês estiverem no processo de adaptação do seu texto, né, do seu artigo científico, para o template da revista. Então vamos analisar um exemplo aqui, né, de palavras-chave. Então sugiro que vocês pausem um pouquinho agora o vídeo para vocês analisarem, né, quais são as diferentes palavras-chave, por exemplo, que tem em um artigo aqui. Bom, na próxima aula nós vamos continuar analisando as estruturas de um artigo científico.